Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores desafios da medicina moderna, a cirurgia da aorta. Nós estamos falando, literalmente, da artéria mais importante do corpo humano. Para a gente entender o tamanho da importância da aorta, pensem nela como uma super rodovia. É isso mesmo, a principal via expressa do nosso corpo. Ela sai do coração e dali leva sangue com oxigênio para tudo: cérebro, órgãos, braços, pernas, enfim, para todo lugar. Agora imagina o que acontece quando essa rodovia tem um problema sério. As consequências, nossa, são imediatas e podem ser catastróficas. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. Os maiores especialistas da área concordam. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular define o tratamento da aorta exatamente assim, ó, um desafio permanente. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, lidar com ela continua sendo uma das tarefas mais complexas que um médico pode fazer. Beleza, então vamos dar uma olhada no mapa dessa rodovia. A aorta não é só um cano reto, não. Ela é dividida em partes. Tem a aorta ascendente, que é a que sai direto do coração. Aí vem o arco aórtico, aquela curva lá em cima de onde saem as artérias para o cérebro, super importante. Depois ela desce pelo tórax, aí é a aorta descendente. E por fim, lá embaixo, a aorta abdominal. Cada pedacinho desses tem seus próprios perigos e desafios. E agora a gente entra no primeiro grande problema, a emergência imediata. É o que acontece quando a parede dessa rodovia simplesmente rasga. Estamos falando da dissecção aórtica. Pensa na parede da aorta como se fossem várias camadas de papel, uma colada na outra. Na dissecção, a camada de dentro se rasga, e aí o sangue, que está vindo com uma pressão absurda do coração, entra nesse rasgo e começa a descolar essas camadas por dentro. É como se a própria artéria estivesse se desmontando, uma situação de perigo extremo. Só que existe um detalhe crucial: nem toda dissecção é igual. O lugar onde acontece o rasgo muda tudo. Se for na aorta ascendente, logo na saída do coração, é o que chamam de tipo A. E isso, gente, é emergência cirúrgica máxima. Não tem o que pensar, é correr para a sala de cirurgia. Agora, se o rasgo for mais para baixo, na aorta descendente, é o tipo B. Aí a história é outra. O tratamento inicial pode ser só com remédio para controlar a pressão. Saber essa diferença salva vidas. Mas por que o tipo A é tão perigoso assim? É simples e terrível. Essa primeira parte da aorta fica dentro da mesma bolsa que envolve o coração. Se ela romper ali, o sangue vaza para dentro dessa bolsa, que não estica. O resultado? O sangue começa a esmagar o coração. Ele simplesmente não consegue mais bater. Isso se chama tamponamento cardíaco. É fatal em questão de minutos. Olha só este número, 26%. Ele mostra o tamanho do desafio. Segundo dados internacionais, essa é a taxa de mortalidade na mesa de cirurgia para uma dissecção tipo A. Ou seja, mesmo com a melhor equipe, nas melhores condições, mais de 1 em cada 4 pacientes não sobrevive à operação. É uma luta desesperada contra o tempo. Agora, e se o problema for ainda mais para cima, lá no arco aórtico, aí o desafio fica supremo. Pensa bem, é dali que saem as artérias que mandam sangue para o cérebro. Como é que se opera ali? Como parar tudo para consertar sem desligar o cérebro? A resposta parece coisa de filme de ficção científica, mas é real. É a parada circulatória total com hipotermia profunda. Funciona assim. Eles resfriam o corpo da pessoa até uns 18 graus Celsius, bem frio. Com isso, o cérebro entra numa espécie de hibernação. O metabolismo dele cai lá para baixo e aí os médicos param o coração e a circulação de sangue, completamente. Isso dá para eles uma janela de uns 40, talvez 60 minutos para trabalhar no arco aórtico aberto. É uma das coisas mais impressionantes da medicina. Ok, falamos da emergência aguda, do rasgo. Agora vamos para outro cenário. Um problema mais lento, crônico, mas que pode ser igualmente fatal. Vamos falar do aneurisma, a verdadeira bomba relógio silenciosa. A melhor forma de imaginar um aneurisma é pensar num pneu velho, com aquela bolha na lateral. É a mesma coisa. A parede da aorta enfraquece em um ponto e começa a estufar para fora, formando um balão. E o pior é que isso acontece em silêncio. Ele pode crescer por anos, sem ninguém sentir nada, até o dia que estoura. E é aí que entra o grande dilema. Se a pessoa não sente nada, qual é a hora certa de operar? Porque veja bem, operar antes da hora significa submeter a pessoa a uma cirurgia de altíssimo risco, talvez sem necessidade. Mas se esperar demais, o aneurisma pode romper. A pergunta de $1 milhão é: quando é que o risco de esperar fica maior que o risco de operar?
Depois de muitos e muitos estudos, a medicina chegou no número-chave. Para aneurismas na aorta abdominal, esse número é 5,5 centímetros. Esse é o diâmetro que é considerado ponto de virada. A partir daí, a balança do risco começa a pesar mais para o lado da ruptura. E este gráfico deixa bem claro o porquê. Olha só, com menos de 5,5 centímetros, o risco de romper é baixo. Então, a ordem é acompanhar, ficar de olho. Agora, passou desse tamanho, o risco de ruptura dispara, ele cresce muito rápido. Por isso, a partir desse ponto, operar de forma programada se torna um caminho mais seguro. Ah, e um detalhe, na aorta torácica, essa medida é um pouquinho maior, geralmente em torno de 6 centímetros. Bom, já entendemos os problemas, agora como é que se conserta isso? A evolução das técnicas cirúrgicas foi impressionante. Vamos ver a diferença entre o bisturi de antigamente e os stents de hoje. O método tradicional, o clássico, é a cirurgia aberta. E é uma cirurgia gigante. Os médicos precisam abrir o peito ou a barriga do paciente, clampar a aorta para parar o sangue, cortar fora o pedaço doente e costurar no lugar um tubo artificial, um enxerto. Funciona. É um método consagrado, mas é extremamente invasivo. E por ser tão invasiva, os riscos são enormes. Um dos mais temidos, principalmente quando se mexe na aorta descendente, é a paraplegia, o risco da pessoa ficar sem o movimento das pernas. Isso porque as pequenas artérias que levam sangue para a medula podem ser afetadas durante a cirurgia. É algo que as equipes fazem de tudo para evitar, mas o risco existe. Até que, nas últimas décadas, veio uma verdadeira revolução. O nome dela, reparo endovascular, ou, como é mais conhecido, o stent graft. A diferença é da água para o vinho. Na cirurgia aberta, um corte imenso no peito e na barriga. No reparo endovascular, um cortinho na virilha. Em vez de abrir a pessoa toda, os médicos passam um catéter por dentro da artéria, levando o stent dobradinho lá para dentro. Chegando no lugar certo, o stent se abre como um guarda-chuva e cria um novo túnel para o sangue passar por dentro, isolando o aneurisma da circulação. Para muita gente, principalmente pessoas mais idosas ou com outros problemas de saúde, essa técnica simplesmente mudou tudo. E o que a gente tira de tudo isso? Bem, essa é uma história de progresso constante, de muita coragem e de uma inovação que não para. Então vamos recapitular o que vimos. Primeiro, a aorta é a superrodovia do corpo, é crítica. Segundo, seus dois grandes problemas são dissecções, que são rasgos, e aneurismas, que são dilatações. Vimos que a dissecção tipo A é uma emergência absoluta, que o momento de operar um aneurisma é um equilíbrio delicado, geralmente quando ele atinge entre 5,5 e 6 centímetros. E por fim, que os stents mudaram o jogo do tratamento para muita gente. Isso tudo nos leva a pensar no futuro, né? O que antes era praticamente uma sentença de morte, hoje tem tratamento com resultados cada vez melhores. A jornada para conquistar a aorta ainda não acabou, mas cada novo material, cada técnica refinada é um passo a mais para vencer esse que continua sendo um desafio permanente. Fica a pergunta no ar: qual será a próxima grande revolução?